Olá, clubista! Seja muito bem-vindo ao nosso 29º encontro aqui do Clube do Livro e nós estamos lendo o prólogo do nosso queridíssimo Demian Hermann Hesse. Lembrando que a gente está fazendo ali aquela leitura, né, dialogada, mais devagar, porque esse prólogo é muito rico e a gente consegue receber ali e ter vários insights acerca do prólogo, né? Então deixa eu ajeitar minha câmera aqui, porque ficou meio torta, né? Tem um pouco de toque com isso, vai ficar meio torta por enquanto. Mas vamos lá, no próximo eu ajeito. Já começou e é isso daí. Então vamos continuar aqui, estamos quase terminando, estamos na metade do prólogo e eu vou tentar finalizar neste encontro agora, né, essa leitura do prólogo, tá? Então nosso autor ele continua dizendo assim: poucos são os que sabem hoje o que seja um homem. Como a gente vinha falando ali nos encontros anteriores, o que é um homem real, né? Diferente ali do homem virtual, né? Então poucos sabem hoje que seja um homem. Muitos o sentem e por senti-lo morrem mais aliviados, como eu próprio, se conseguir terminar este relato. Então aqui a gente possivelmente tem um encontro do nosso narrador, do Emile Sinclair, com um homem real. E qual seria o impacto disso na vida do nosso narrador? Ele continua: não creio ser um homem que saiba. Então ele vai dizer, cara, eu não sou um sábio, eu não sou um filósofo, né? De repente eu não sou uma pessoa que saiba sobre os mistérios da vida. Só que, ele continua, tenho sido sempre um homem que busca. Tenho sido sempre um homem que busca. Lembra que a gente falava nos encontros anteriores sobre viver no automático? Sobre rotina, né? E sobre como a rotina é boa, por exemplo, o que é ruim é o automatismo da rotina. Então a gente ajustou esses conceitos, a gente falou sobre esses conceitos. E aqui a gente tem um movimento de busca do nosso narrador. Ele acredita que ele não é um homem que saiba sobre os mistérios da vida. Ele não é um filósofo, ele não é um pensador contemporâneo, tipo o Jojo Todinho, tipo o Valesca Popozuda. Então não é um pensador contemporâneo, né, que saiba muito sobre a vida. Mas ele tem um movimento sincero. Ele tem um movimento sincero. Ele tem sido sempre um homem que busca. Tem sido um homem que busca. E a gente tem, por exemplo, o Aristóteles aqui na Metafísica, esses livrinhos azuis aqui, ó. Então, na Metafísica, no primeiro livro da Metafísica de Aristóteles, a primeira frase, o Aristóteles diz assim: todo homem tem inclinação ao saber. Todo homem tem inclinação ao saber. Então, o homem naturalmente é um ser que busca. Ele busca conhecer. Se você observar uma criancinha de 6 meses, eu estou com um sobrinho agora ele está com 10 meses, 10 meses? Não, está com 9 meses, e aí ele já está ali meio que experimentando o mundo. E como é que ele experimenta o mundo? Ele vai triscar nas coisas, né? E ele leva a boca. Geralmente é assim que a criança, ali nessa fase, ela começa a conhecer o mundo, né? E tudo bota na boca, né? Fazer oral, tudo bota na boca para conhecer, para experimentar a textura, né? E pega aquele negócio e coloca na boca, e traz na mãozinha e coloca na boca, né? Então tá experimentando, tá conhecendo o mundo. É logicamente que quando a gente vai desenvolvendo, passando pelas fases do ciclo vital, então depois a gente começa a conhecer o mundo via abstração, via pensamento, via investigação racional. Que é mais ou menos ali o que Aristóteles está dizendo. E aí ele vai começar a fazer a sua construção em cima da filosofia primeira, que é a metafísica, que é a investigação das causas das coisas do mundo. Então esse é o saber
fundamental, primordial, conseguir saber as causas, conhecer as causas. E aqui ele diz: tenho sempre sido um homem que busca. Um outro exemplo de um psiquiatra que eu gosto muito e que eu já falei aqui, o Viktor Frankl, ele diz: olha, o homem ele é movido. O Viktor Frankl ele tem uma teoria motivacional, que é a busca pelo sentido e significado da vida. Então, o homem busca sentido e significado na sua própria vida. Então, a gente tem uma motivação aqui. Se você parar para prestar atenção, a gente tem uma motivação. A gente tem uma constatação de diferentes estudiosos, de diferentes filósofos. A gente tem uma constatação. O homem, ele busca. Ele busca alguma coisa. Ele busca preencher ali um vazio que habita dentro do seu peito. E ele diz, o nosso Emile Sinclair: tenho sido sempre um homem que busca, mas agora já não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Olha só que forte, bem visceral, né? Então, ele busca, só que ele não busca mais nas estrelas, ele não busca mais no universo, ele não busca mais no cosmos, ele não busca mais nos livros as explicações, né, sobre quem ele é, as explicações sobre o que a vida é. Então, onde é que ele busca? Ele começa a ficar mais atento, então, aos ensinamentos que o sangue dele murmura nele mesmo. Ou seja, ele está começando a ter um olhar de autoconhecimento, uma descoberta de autoconhecimento. O sangue é aquilo que acontece dentro dele. Então, a partir daquilo que acontece dentro dele, então ele vai começar a pensar sobre, a identificar as questões da vida, a lidar com as suas próprias crises a partir daquilo que acontece dentro dele. Então, essa é uma perspectiva interessante. Talvez você negue muita coisa. Deixa eu levantar aqui minha lapela. Talvez você negue muita coisa que acontece em você. Né? A tua própria experiência, você renega, você não aceita, você rejeita aquilo que acontece em você. E como um princípio de autoconhecimento, e a gente vai perceber isso aqui no Emile Sinclair, é muito importante a gente começar a aceitar as experiências que acontecem dentro da gente. Ele começa a ouvir os ensinamentos que o sangue dele murmura nele mesmo. Ele continua: não é agradável a minha história, não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas. Sabe? A insensatez e a confusão, a loucura e o sonho, como a vida de todos os homens que já não querem mais mentir a si mesmos. Nossa! Toda a história humana é feita de drama. Toda história humana é feita de altos e baixos. Não tem ninguém no mundo vivendo limpinho. Não tem ninguém no mundo vivendo limpinho. Não tem. Você conhece as tuas dores, você conhece as tuas podridões. Dentro de ti, quando tu pensa sobre quem você é, você sabe o quão amargo são os teus vícios. Você sabe disso, mais do que ninguém. E de verdade, não tem ninguém tão santo assim. Não tem ninguém tão perfeito assim. Não tem ninguém tão limpinho assim. A nossa história sempre será uma história de altos e baixos. A gente sempre vai flertar com a loucura e com a sensatez, com a lucidez. A gente sempre vai flertar com o mal e com o bem.
A gente sempre vai flertar com a desordem e com a ordem. Sempre. Essa é a natureza humana. A gente não consegue fugir disso. A gente é incapaz de fugir disso. Porque é a natureza humana, é a forma da natureza humana. Só que a gente só consegue reconhecer a história desse jeito, entendendo que a nossa vida é caos e ordem, entendendo que a nossa vida não é tão limpinha assim, quando a gente para de mentir para si mesmo. Então, toda a vida de toda pessoa que a gente for investigar, existe uma desordem. Existe insensatez, existe confusão, não tem essa. E essa é só a vida humana acontecendo. Por mais que a gente queira alcançar a perfeição, por mais que muita gente mostre aí fora aparências de perfeições, não é, cara. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A vida é loucura, a vida é insensatez. Eu, como psicólogo, então, eu sei muito bem disso. Porque a minha própria vida não é uma vida limpinha, perfeita, sensata. Ai, nossa, Otton é perfeito. Quem dera, né? Quem dera. E também eu ouço pessoas o tempo todo. E aquela pessoa ali, ela começa, a partir do primeiro encontro, me narrando uma vida tranquila, suave e tal. De repente, ela vai abrindo, abrindo, abrindo. E aí ela, meu Deus, eu vou falar isso daqui, eu tenho vergonha de falar esse negócio. E eu, tudo bem, pode falar. Nada mais me escandaliza nesse mundo acerca da natureza humana. Nada mais. O tanto de coisa que eu já ouvi na minha vida. E eu consigo compreender isso daqui. Mas principalmente você consegue ser sincero com você, entender que a tua vida não é tão limpinha assim, e tudo bem. Você vai cair, você vai errar, você vai pecar, você vai falhar, e tudo bem. Logicamente, sempre buscando o amadurecimento, sempre buscando a maturidade, sempre buscando crescer e evoluir. Mas ninguém nasce maduro, ninguém nasce pronto. E ele continua: a vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso. A gente consegue fazer uma aula só com isso daqui, mas eu vou comentar. Porque é isso, a vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. A tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro. A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. Nossa vida é uma vida em direção à nossa finalidade. A nossa vida é uma vida em direção à nossa finalidade. Dito de outro modo, a nossa vida é uma vida em direção à nossa própria vocação. Você nasceu para quê? Para que você nasceu? Pois a tua vida é um caminho de perseguição da tua vocação, do teu para quê. Você nasceu para quê, de maneira específica. Lembra quando ele disse lá que a história de cada homem é essencial, é eterna e divina, e cada homem, né, ao viver em alguma parte, cumprir o ditame da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda a atenção. Lembra que ele disse lá que, né, teve ali um cruzamento, né, os fenômenos, né, do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais. Essa característica única, irrepetível, é a característica da natureza humana. E quando a gente fala na internet sobre felicidade, a gente está relatando, a gente está demonstrando, a gente está sinalizando que a felicidade, na verdade, é isso daqui, ó. A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo. Então,
como é que eu descubro a felicidade? Qual é o caminho da felicidade? A felicidade é você encontrar-se consigo mesmo. Então, quando você consegue se encontrar consigo, você alcança a felicidade. Simples assim. Só que tão difícil quanto toda a jornada até o último dia da vida. Por isso que é importante a gente conseguir sair dos automatismos. Por isso que é importante a gente aprender com aquilo que o sangue está murmurando em nós, para poder a gente descobrir quem a gente é. Porque a nossa vida é um caminho em direção a nós mesmos. Então, se você não for em direção a si, você não será feliz. Você terá uma vida virtual. Você terá uma vida inautêntica, como já dizem os filósofos existencialistas. Você não será uma pessoa autêntica se você não caminhar em direção a si mesmo. Então, qual é o segredo da felicidade? É o que muita gente busca. O segredo da felicidade é você encontrar a tua finalidade. Encontrar a tua finalidade. E as implicações disso. Isso daqui é poético, isso daqui é lindo. Então, a tua vida é um caminho em direção a si mesmo. Não fuja de si. Tem um livro do Rollo May que eu sempre indico lá no meu Instagram, que é O Homem à Procura de Si Mesmo. Olha só, um outro pensador. Rollo May foi um teólogo e ele teve ali o seu doutorado em psicologia, falou de ansiedade. Rollo May que me despertou para a prática da ansiedade, para entender a ansiedade como fenômeno e me dá muita base para eu atuar com os meus pacientes acerca de transtornos de ansiedade. E o Rollo May, ele tem um livrinho, tá aqui ó, na minha estante, né? O Rollo May, ele tem um livrinho que ele diz assim, ó, O Homem à Procura de Si Mesmo. Então, olha só, a gente vai encontrando pensadores, a gente vai conhecendo, a gente vai estudando ali toda a história, eles vão apontando conceitos que se repetem. Daí a natureza humana. Vão dizendo, ó, a felicidade é você viver a sua vocação, é você encontrar a si, é você compreender, é você aceitar a tua luz e tua sombra. Então, os pensadores mais atentos, eles têm esse raciocínio, eles conseguem compreender isso. Então, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter esse repertório, a gente começa a compreender esses movimentos. A gente começa a entender esses conceitos. Então, a vida humana, de verdade, é um caminho em direção a si mesmo. Se você não fizer esse caminho em direção a si, você não encontrará a felicidade. E olha só o que ele diz. Homem algum chegou a ser completamente ele mesmo, mas todos aspiram a sê-lo. Obscuramente alguns, outros mais claramente, cada qual como pode. Então o que ele está dizendo aqui? Nenhum homem vai chegar a ser ele mesmo em sua plenitude. Isso daqui é em vida, tá? A gente não vai chegar numa forma perfeita, no sentido de algo idealizado, mas a gente vai chegar numa forma perfeita no sentido de acabado na nossa morte. E lembra, o que você quer deixar na eternidade? Na eternidade vai estar a tua forma perfeita, ou seja, vai estar a tua forma acabada. Então você só vai ser completamente você no momento da sua morte, que aí a tua história estará fechada. Aí você não terá mais possibilidades de mudar a tua história, de realizar mais nada. Então, homem algum chegou a ser completamente ele mesmo em vida, mas em morte, né, no último dia ali da sua vida, ele finaliza. Ele chega à sua forma perfeita no sentido de acabada. Então, como é que vai ser a tua forma perfeita nesse sentido de acabada? Como é que vai ser isso? Né?
Como será isso? Todo mundo aspira a ser esse negócio. Alguns de maneira mais obscura, ou seja, menos consciente, e outros de maneira mais claramente, cada qual como pode. O que eu estou tentando fazer aqui no nosso clube de leitura? Eu estou tentando trazer a consciência. Como diz George Steiner, eu estou tentando acender a vela da tua consciência. Estou tentando jogar luz na tua consciência para que você tenha esse caminho de busca em direção a si mesmo. E todos os livros que eu estou trazendo aqui são livros que apontam para essa consciência, para essa iluminação de consciência, e você conseguir trilhar um caminho mais consciente em direção a si mesmo. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir acender uma velinha que consiga iluminar a tua consciência, a minha vocação ela está sendo concluída, a minha vocação está sendo operacionalizada. Então a literatura ela vai te ajudar nesse processo. Esse livrinho aqui, ele é ilustrador demais disso. Todos levam consigo até o fim viscosidades e casca de ovo de um mundo primitivo. Aos que não chegam jamais a ser homens e continuam sendo rãs, lagartos ou formigas. Então, o que ele está dizendo aqui? Aqui a gente pode ter uma antropologia clássica daquele homem que é dominado ainda pelas suas paixões, pelos seus instintos. Ou seja, ele não consegue usar muito bem a razão, entende? É triste. A gente vê pessoas dominadas pelas suas paixões. São literalmente bichos. São literalmente animais. Porque não conseguem racionalizar. Não conseguem mirar o bem, não conseguem conter ali os seus instintos, os seus impulsos, os seus vícios, as suas paixões. E é triste quando a gente encontra pessoas que não conseguem lidar com isso. Eu não consigo controlar um vício, eu não consigo controlar uma paixão. E é muito triste. Porque eles são homens vulgares. Outros são metade homens e metade peixes. Ó, então já tem ali um pouquinho mais de razão. Já tem ali um pouquinho mais de pessoalidade. Metade homem, metade animal. Mas cada um deles é um impulso da natureza em direção ao ser. Independente, aquele homem mais vulgar, que não consegue controlar as suas paixões, que não consegue controlar as suas emoções, desde esse homem mais vulgar até aquele que consegue ordenar muito bem as suas paixões, mirando sempre o bem, sempre a verdade, sempre a beleza. Então, todos esses homens, toda essa amplitude da alma humana, todos eles são um impulso da natureza em direção ao ser. Todos temos origens comuns. As mães, todos proviemos do mesmo abismo, mas cada um resultado de uma tentativa ou de um impulso desde o fundo tende a seu próprio fim. Todo ser humano, a gente vem do mesmo lugar e todo ser humano tende ao seu próprio fim. O ser humano ele tem uma finalidade. Eu espero que após a leitura desse livro você consiga pensar um pouquinho sobre essas características iniciais e que a vela ilumine a tua consciência e que você consiga iniciar o teu caminho em direção a si mesmo, para você conseguir operacionalizar, encarnar a tua finalidade, a tua vocação. Assim, finaliza ele, é que podemos entender-nos uns aos outros, mas somente a si mesmo, cada um pode se interpretar. Que prólogo lindo! Porque aqui ele nos dá várias dicas, desde teorias psicológicas até questões filosóficas,
e ele reflete sobre essa natureza humana e sobre o desenrolar mesmo da vida humana, que é um caminho, que é uma trajetória em direção a si. Então, espero que a leitura desse livro, como nós iremos trabalhar mais um pouquinho à frente, espero que ela consiga trazer em você essa provocação, esse despertamento, se despertar em relação à tua busca em direção a si mesmo. Beijinhos, encerramos o prólogo desta forma e a partir do próximo encontro eu vou pincelar os capítulos. Não vou fazer essa leitura dialogada dos capítulos, senão a gente vai passar um ano aqui lendo o Demian. Daí eu quero avançar em outros livros para a gente continuar o nosso clube de leitura, nosso clube do livro. E nós temos 8 capítulos e eu vou pincelar, possivelmente aí, eu vou tentar fazer em 4 encontros, tá bom? Eu sempre prometo, mas eu nunca cumpro com minha promessa, né? Ai. Mas eu vou pincelar, eu vou pontuar ali as principais ideias dos capítulos ou aquilo que me chamou a atenção em cada um dos capítulos para a gente ir avançando na nossa leitura e a gente não durar aí mais do que 3 meses neste livrinho, tá? Porque eu já quero inserir outras leituras no nosso clube do livro. Bom, então, beijinhos, espero que você tenha curtido este mês, né? Você percebeu que eu avisei lá no grupo, que eu soltei aqui toda semana para a gente ir adiantando a leitura do prólogo, dividir em 4 capítulos, então a gente demorou aqui um mês toda semana, a gente trabalhando um trechinho do prólogo, espero que você tenha curtido. Então aí nos próximos 2 meses a gente vai trabalhar os 8 capítulos deste livro aqui. Então tem tempo suficiente para você ler esse romance de formação. E de verdade, eu espero que você leia com calma, sem pressa, não precisa de pressa para ler este livro. Deguste, aproveite a tua leitura, espero que ela dialogue com a tua própria vida. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau.